Eu quero deixar um texto, uma palavra de Deus para a sua vida, em espírito, em verdade, com a vida, do Evangelho de João, capítulo 4 e o verso 23, que nos diz: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Pois bem, através dos tempos, em todas as civilizações, o culto se faz presente como fenômeno de expressão da fé. E o que é a fé? A fé é a convicção da existência de coisas que não se vê. É acreditar em seres sobrenaturais que não podem ser vistos e nem apalpados por nós humanos. É o ato de pessoas de forma geral que acreditam em Deus, bruxas, duendes, espíritos, anjos e outros seres. A ciência busca explicações para tal convicção, porém não consegue provar ou desmentir as coisas em que se acredita. O que é o culto? O culto diz respeito ao serviço, ao tributo de honra, ao louvor e à adoração que uma pessoa presta ou oferece àquilo que se venera. Os alvos do culto humano têm sido os mais diversos ao longo dos tempos, das civilizações. Há quem adore o sol, a lua, as estrelas, os rios, os animais. Outras pessoas veneram as próprias pessoas vivas ou mortas, ou imagens de sua própria criação. Mais longe vão as pessoas que adoram espíritos, que são identificados por uma infinidade de nomes. Portanto, ao nosso ver, do ponto de vista bíblico, muitas pessoas se perdem em cultos vãos. Jesus nos ensina que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, pessoas que o adorem, antes de buscar pregadoras, intercessoras, pastoras, obreiras para o seu reino. Deus procura pessoas que se dediquem a cultuá-lo, a adorá-lo em espírito e em verdade. Portanto, a adoração, o culto a um ser supremo, criador de todas as coisas, é o que nos interessa e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Nesse sentido, o capítulo 4 do livro de João narra um diálogo de Jesus com uma mulher samaritana à beira de um poço, ocasião que Jesus lhe pede água. Durante a conversa, após Jesus revelar uma situação da vida privada da mulher, ela o reconhece como profeta e levanta uma questão regimental a Jesus, referente à adoração. A questão era que as pessoas antepassadas adoravam em um determinado monte e Jesus ensinava a ela sobre a adoração em qualquer lugar, desde que realizada em espírito e em verdade. Jesus diz, Kathleen Sofia, a mulher, que as pessoas que adoram a Deus, pastora Ruth, de verdade, não são por ele reconhecidas pelo fato de adorarem com a forma X ou com a forma Y, ou em um lugar específico, ou seguindo um método, um ritual, ou que o corpo da pessoa esteja numa determinada posição. Deus procura enxergar o espírito e a verdade no interior da pessoa, e o entendimento humano quando
quanto a adoração se eleva. Antes se acreditava e a prática se dava de fora para dentro. Agora não. Ela se dá de dentro para fora. Então, para Deus não interessa a aparência, não interessa onde eu esteja, não interessa o tipo de roupa que eu estou vestindo, nada disso interessa. Então, são aparências. Para Deus importa o que está na minha mente e no meu coração. É de dentro para fora que vai brotar essa adoração em espírito e em verdade. O nosso culto a Deus, portanto, tem como base, está fundamentado no conhecimento que se tem dele. À medida que o conhecemos, o adoramos. Adoramos a Deus à medida que o conhecemos, mas isso se dá pelo que Ele é, independente do que possamos ver ou receber, o adorando por reconhecimento do seu caráter e grandeza. O culto é um relacionamento permanente em todo tempo, purificador e transformador com a divindade. Nesse sentido, adorar não tem a ver com ir a uma igreja, cantar uma música, embora essas coisas sejam uma forma de adoração. Adorar é o modo de vida consequente da verdade espiritual, que faz parte da nossa nova vida em Cristo, manifestada em qualquer lugar e a qualquer momento. Adorar em espírito e em verdade diz respeito às atitudes da pessoa cristã quanto tudo que nela haver, bem dizer e reverenciar o caráter de Deus. Salmo 103, o verso 1. Então, quando tudo na minha vida, na sua vida, bem dizer e reverenciar o caráter de Deus, então nós estamos falando de adoração. Então, adorar não é cantar. Cantar é uma das formas de adoração. Eu vou adorar a Deus agora. Sim, é uma forma de adoração. Mas isso que Jesus ele diz aqui, adorar em espírito e em verdade, é a nossa própria vida. A nossa vida precisa adorar a Deus a todo instante. Os meus atos, os seus atos, o ato de bondade, amar a nós mesmos, amar o nosso semelhante, as demais pessoas, amar a Deus, não é? Fazer boas obras, isso é adorar ao Senhor nosso Deus. Então não nos enganemos, achando que cantar bonito, falar bonito, seja a adoração ao Senhor nosso Deus. É sim uma forma de adoração. Mas quando Jesus ele trabalha conversa com a mulher acerca desse tema, ele quer dizer que nós precisamos adorar a Deus com a nossa própria vida. Os nossos atos, a nossa vida, ela precisa bendizer no todo o nome do Senhor nosso Deus. E quando eu consigo fazer isso, como diz lá o Salmo 103, então eu passo a adorar a Deus em espírito e em verdade.